meu nome é Linha Alves, sou professora do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência aqui na UFBA e coordeno o grupo de pesquisa Comunidades Virtuais aqui na UFBA. Alguns de vocês já conhecem o trabalho da gente e sabem e vêm acompanhando que estamos realizando uma série documental sobre diferentes temas, né? Temas que tensionam e fazem parte do objeto de investigação do nosso grupo de pesquisa. E nesse momento eu estou aqui para convidar vocês para assistir o nosso novo documentário sobre ciência, tecnologia e cultura. Esse documentário ele tem o objetivo de socializar as investigações que vêm sendo realizadas por pesquisadores brasileiros e portugueses dentro desse campo de atuação, né? Ciência, tecnologia e cultura. Esse documentário também está vinculado ao programa Ciência na Escola e especialmente ao projeto Rede Educa, aqui na região Nordeste, coordenado pela professora Andréa Oliveira. Esse programa, o Rede Educa, é denominado de Educação Colaborativa e Ação no Nordeste. E tem o objetivo exatamente de discutir e aprofundar e pensar em práticas que tornem o ensino de ciência mais significativo. Então, o projeto é coordenado pela professora Andréa Oliveira, que é também coordenadora do Programa de Ensino e Filosofia da Ciência aqui na UFBA. Então, durante os episódios, vocês vão poder ouvir professores, pesquisadores, mas também professores e alunos que vêm ao longo desses últimos anos construindo um sentido diferenciado para essa relação ensino e difusão da ciência. Convido a todos a participarem, né, vendo os documentários, compartilhando, comentando e contribuindo para que a gente construa um olhar mais significativo para essa relação do ensino de ciência. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Olival Freire Júnior, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia. A minha trajetória de formação acadêmica é uma trajetória marcada por certas tensões entre a área de ciências exatas e a área de humanidades, porque eu sou graduado em física, eu sou licenciado e bacharel em física, mas toda a minha formação, e sou professor do Instituto de Física, e durante muito tempo ensinei as matérias regulares do curso de Física, Física Geral Experimental, eletromagnetismo, relatividade. Na minha formação pós-graduada, que é uma formação que eu comecei, de certa maneira, tardiamente, porque eu comecei a minha formação pós-graduando, o meu mestrado aos 34 anos de vida, e essa formação tardia foi muito relacionada ao fato de que boa parte da minha juventude, da minha adolescência, da minha juventude, foi profundamente dedicada a um ativismo político, período da ditadura militar, as organizações políticas, organizações clandestinas contra a ditadura militar. Então, eu só me voltei com um foco mais preciso para uma formação propriamente acadêmica, já na altura dos meus 32 para os 33 anos de vida, né? E nessa altura, eu já não mais pensei em fazer um mestrado e um doutorado na área de ciências exatas. Eu tinha um interesse muito grande na componente de História e Filosofia da Ciência, com uma particularidade que eu tinha um interesse muito grande em relações entre História e Filosofia da Ciência, em particular como que a filosofia da ciência podia estar presente em situações de controvérsias científicas na área das ciências exatas, em particular controvérsias científicas no âmbito da mecânica quântica, no âmbito da relatividade. Então, esse interesse, portanto, me levou a não buscar um mestrado e um doutorado na área de física, que seria o caminho natural da minha formação. Foi um caminho
que para mim foi uma tentativa, uma descoberta aos poucos. Nesse caminho, eu fui muito influenciado por dois professores da UFBA, que não mais estão entre nós, mas que foram muito importantes na minha formação. O professor Felipe Serpa. Felipe Serpa foi professor meu na graduação, eu ainda na licenciatura em Física, nós estudamos a obra do Popper, a obra do Kuhn. Então, essa componente de filosofia da ciência era muito presente nos ensinamentos de Felipe. E quando eu me decidi a fazer uma pós-graduação, eu fiz inicialmente uma disciplina como aluno especial no programa de educação, uma disciplina ministrada por Felipe, que era História do Pensamento Científico. Essa disciplina foi muito importante na minha vida, foi muito importante pela relação que eu estabeleci com o Felipe, de maneira mais consolidada. É nessa disciplina também que eu conheci Robson Tenório, que mais adiante eu vou fazer referência, foi junto comigo e outros, um dos fundadores do programa de ensino Filosofia e História das Ciências. E o outro professor foi o professor Aurino Ribeiro, professor do Instituto de Física, que eu fiz a disciplina com ele, de Mecânica Quântica 1, mas era uma disciplina que o Aurino tinha bastante abertura para reconhecer a existência de uma controvérsia sobre os fundamentos da mecânica quântica, sobre as interpretações da mecânica quântica. E uma parte dessa controvérsia tinha uma forte conexão com o mundo da filosofia, com as convicções filosóficas. O grande embate entre o Einstein e o Bohr, de maneira muito grosseira, pode ser considerado um embate entre um físico realista, é o caso do Einstein, e um físico que, em geral, é considerado um físico instrumentalista, embora possa se disputar essa visão, que é o Bohr. Além disso, também na disciplina com Aurino, eu compreendi de que havia uma certa correlação com a componente filosófica, ideológica do marxismo, em relação a esses debates sobre a mecânica quântica. Então, esse misto de disciplinas que eu fiz aqui na UFBA, com Serpa, a história do pensamento científico, em que a gente estudou os trabalhos originais do Galileu, do Newton, do Maxwell, do Darwin, do Marx, do Freud, tudo isso pavimentou o meu caminho no sentido de, àquela altura da história das ideias. E do lado da disciplina com Aurino, eu compreendi de que ali tinha um tema que me encantava, me fascinava, a compreensão desses debates. Né? Então, é nesse cenário que, na altura de 87, eu fiz essas disciplinas, eu tinha, então, 33 anos de idade, eu busquei uma opção de pós-graduação. E me debati com o fato de que as opções existentes na UFBA não eram muito fáceis. Examinei a opção de fazer o mestrado em Física com uma dissertação em interpretações da mecânica quântica, mas o professor que potencialmente seria o meu orientador, professor Fernando Bonchato, que ele ficou inseguro desse desenho de uma dissertação. Com Felipe também tínhamos problema nessa linha, porque, embora Felipe ensinasse a história do pensamento científico, mas ele estava dentro de um programa de educação. E foi assim que eu, então, comecei a me movimentar no sentido de buscar um programa de pós-graduação que aceitasse integralmente a componente História e Filosofia da Ciência. E eu, então, me dirigi ao sul do país, a Campinas e a USP, tive conversas em Campinas com o Roberto Martins, que me apontou algumas dificuldades específicas daquele projeto que eu tinha interesse, porque era um projeto que tinha um diálogo com o marxismo, com o materialismo dialético. Ele achava que a forte influência positivista, nas palavras do Roberto, traía alguma dificuldade para o meu trânsito na Unicamp. E, em contrapartida, eu fui muito bem acolhido na Universidade de São Paulo pela professora Amélia Hamburger, e as razões, ela me foi apresentada inicialmente pela professora Cristina, minha colega do Instituto de Física, mas a interação com a Amélia foi muito forte, porque eu interagi com a Amélia e também com o Roberto, entregando para eles o que foi o trabalho
uma monografia que foi apresentada, que eu apresentei na disciplina do Aurino. Nas duas disciplinas eu escrevi trabalho, a disciplina com o Felipe, a disciplina com o Aurino, e a disciplina com o Aurino eu examinava um conjunto de físicos que tinham uma formação marxista e que tinham se engolfado nesses debates sobre a interpretação da mecânica quântica. Examinava o caso de um físico soviético, Fock, um físico francês, Paul Langevin, o caso desse físico norte-americano, David Bohm, e outros. Né? E a Amélia tinha um enorme interesse na obra do Paul Langevin. E a Amélia tinha uma linha de pesquisa dentro do programa de ensino de ciências, modalidade física da USP, era um programa conjunto entre o Instituto de Física e a Faculdade de Educação, um programa que foi precursor do que hoje é o programa de pós-graduação interunidades, mestrado e doutorado na USP. Naquela época era só mestrado entre o Instituto de Física e a Faculdade de Educação. E nesse programa, então, a Amélia tinha uma linha dedicada à história e filosofia das ciências e suas aplicações no ensino de ciências. Então, a solução foi, eu diria que no fim da história, embora eu tivesse tateado muito, a solução foi muito natural de eu ter me dirigido para a USP para trabalhar com a Amélia. E fiz o mestrado com a Amélia sobre os debates sobre a interpretação da mecânica quântica. A Amélia era uma mulher falecida já também. A Amélia era uma mulher de muita coragem e a Amélia não era de se enquadrar nas caixinhas em que a gente divide a vida acadêmica, né? Eu lembro que a minha dissertação de mestrado era eminentemente epistemologia, filosofia da ciência, e a Amélia não se preocupou de querer que eu tivesse um capítulo com as aplicações para o ensino de ciências, nada disso. O que ela queria era uma dissertação de mestrado de qualidade em epistemologia. E me orientou nesse sentido, foi uma excelente orientadora, me ensinou hábitos de rigor intelectual, que eu não tinha, eu tinha uma tendência de ler muito, mas um certo, eu diria, não propriamente diletantismo, mas não tinha a percepção do rigor. Eu lembro, por exemplo, que nas minhas primeiras conversas com a Amélia, ela me perguntou: você já estudou a fundo esse par de artigos em que o Einstein e o Bohr se confrontaram em 1935, e eu não tinha feito isso. Eu sabia dos artigos, eu tinha lido os comentaristas sobre esse artigo, mas eu não tinha feito a análise rigorosa dos dois artigos originais. E ela disse: não, a gente não vai dar um passo adiante enquanto a gente não fizer essa análise. Então, a Amélia foi muito importante. Por isso, a Amélia foi muito importante também porque me abriu portas nas interações intelectuais que ela tinha com pessoas que depois foram ser os meus orientadores no doutorado. Ela me abriu portas para as interações com dois professores, um professor da História, Shozo Motoyama, e um professor de Filosofia da Ciência e História das Ciências, físico também de formação, que estava como visitante da USP, com quem a Amélia tinha grande interação, que foi o professor Michel Paty. E eu fiz a minha dissertação, e quando eu acabei a dissertação de mestrado, lhe digo como curiosidade que quando eu saí da UFBA, o meu horizonte era voltar com a dissertação de mestrado. Foi no mestrado que eu devo lhe dizer que eu me encantei com a atividade de pesquisa, com a atividade intelectual, e tomei a decisão que eu queria fazer um doutorado, que queria fazer bem feito. Nesse momento, eu também tomei uma decisão importante na minha vida de passar a dedicar mais tempo da minha vida à atividade de pesquisa, atividade da formação acadêmica, atividade de pesquisa, do que ao ativismo político. Quando eu cheguei em São Paulo, nos anos iniciais, eu ainda dedicava um forte tempo à atividade política. Eu fui presidente do Partido Comunista do Brasil em São Paulo, em 88, para você ter uma ideia. Participei ativamente da campanha da Luísa Erundina, campanha que elegeu Luísa Erundina prefeita de São Paulo em 1988. Quando eu fui me aproximando do final do mestrado, da transição para o doutorado, eu compreendi que eu não podia fazer um doutorado com a qualidade que eu gostaria de fazer se eu mantivesse aquele ritmo, aquele nível de ativismo. Mas eu tive que tomar essa decisão, tive que tomar uma segunda decisão, que um doutorado eu tinha que fazer ou na história, ou na filosofia, ou na educação.
A minha dissertação de mestrado era uma dissertação História e Filosofia da Ciência, dentro de um programa que era ensino de ciências. Mas a tese de doutorado eu tive que fazer essa escolha e eu tinha as opções que me eram mais atraentes eram as opções de filosofia da ciência e de história da ciência. Mas, naquela altura, a minha inclinação já era muito acentuada para o lado da história da ciência. Eu estava paulatinamente me tornando mais e mais fascinado com a história da ciência. Então, foi uma escolha fácil e eu dediquei a minha atividade de doutorado a uma análise de uma obra desse físico, David Bohm, que eu escrevi esse livro, essa biografia agora, recentemente. E é assim, então, que eu concluí o meu doutorado, orientado justamente por Shozo Motoyama e por Michel Paty, e voltei para a Bahia, para a UFBA, eu já era professor da UFBA, reassumi aqui em 95, eu defendi a dissertação, em 96 eu saí para fazer um pós-doutorado na França, mas já no 95 nós começamos na UFBA a nucleação de um grupo que tinha interesse em História, Filosofia e Ensino de Ciências. Um dos elementos que favoreceu muito essa nucleação foi a estada aqui na UFBA por um mês do professor Michel Paty, e para você ver como a história tem suas conexões. A vinda do professor Michel Paty à UFBA foi fortemente favorecida pelo fato de que Aurino, que foi o meu professor de mecânica quântica, era diretor do Instituto de Física, e Felipe Serpa era o reitor da UFBA. Então, a vinda do Michel permitiu uma conexão entre o pessoal da filosofia, o pessoal da física, o pessoal da biologia, e eu diria que ali a gente começou a nucleação de um grupo que lentamente terminou se cristalizando 4 anos depois, na altura de 99, no grupo que dirigiu a fundação do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências. Programa esse com essas vertentes, História e Filosofia, e suas implicações para o ensino de ciências. Então, isso é um pouco a minha trajetória, a minha formação. Esse programa foi criado então, em 2000, eu tinha concluído meu doutorado em 95, e de 95 para cá, 2000, eu diria assim, são 25 anos de atividades já com título de doutor, aos quais eu me dediquei, por vezes, à filosofia, por vezes ao ensino, mas principalmente à história da ciência. Esse é um pouco assim o sumário da minha trajetória acadêmica e intelectual. A motivação que nós tivemos aqui na UFBA e na Estadual de Feira de Santana para criar esse programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, de início foi uma motivação, eu diria assim, muito ligada ao nosso desenvolvimento profissional. O que é o nosso e o que é o desenvolvimento profissional. Nesse período que eu me referi, entre 95 e 99, esses 98, muitas vezes a gente se reunia ou aqui na UFBA, nesses eventos, com a presença do Michel Paty, às vezes em eventos seminários na Universidade Estadual de Feira de Santana, com colegas daqui do Brasil, mas também em encontros da Sociedade Brasileira de História da Ciência, a gente se encontrava um certo número de pessoas, a gente se batia uns com os outros, e nós éramos baianos, eram professores da UFBA e da UFES. Então, quem eram essas pessoas? Bom, eu, evidentemente, uma dessas pessoas, Zé Carlos Barreto era uma dessas pessoas, à época estava acabando o seu doutorado no mesmo departamento de História que eu tinha feito, André Matede estava começando o seu doutorado neste mesmo departamento, André Matede tinha sido aluno do Felipe Serpa, Valdomiro, aí a turma mais da filosofia, né? Que é uma turma com que a gente dialogava na época, mas não mais nos debates aqui na Bahia, não no âmbito da Sociedade Brasileira de História da Ciência. Então, Valdomiro e João Carlos foram os nossos grandes interlocutores. O João Carlos, à época, tinha voltado com um doutorado em filosofia, com um doutorado que o projetava como um grande filósofo, um filósofo muito promissor no cenário da filosofia no Brasil.
E o João Carlos teve uma atitude muito firme, porque ele teve uma conversa conosco, na época que a gente estava começando a organizar o programa, ele dizia muito claro o seguinte: olha, eu quero organizar um programa de pós-graduação em filosofia e quero atuar nesse programa de vocês, desde que o programa de vocês não considere negativo a organização do programa de filosofia e desde que vocês não cerceiem a autonomia intelectual que a filosofia tem que ter diante da história e do ensino de ciências. E nós dizíamos para João Carlos, na época: João, o que você está falando é música para os nossos ouvidos, porque a nossa concepção é que nós queremos um programa de pós-graduação voltado para o exame crítico da ciência, mas é um programa que, ao congregar as componentes de história, de filosofia e de educação em ciências, esse programa tem que entender que essas três áreas têm critérios próprios de rigor intelectual, por esses critérios, a história da ciência não pode se subordinar à filosofia da ciência, a filosofia da ciência não pode se subordinar à história das ciências, o ensino de ciência não pode se subordinar à história e vice-versa. A gente dizia para ele: é uma arquitetura complicada que a gente quer montar, mas é essa arquitetura. Então, João Carlos se converteu num grande parceiro nosso e outras pessoas que eu não fiz referência aqui inicialmente, mas foram também muito importantes. Eu já fiz uma referência ao Robson Tenório, aquele colega que eu encontrei na turma do Felipe há muito tempo atrás. O Robson Tenório era, então, professor da Estadual de Feira de Santana e ele se animou e se envolveu fortemente. Nessa época, o Robson Tenório se preparou para fazer um pós-doc no exterior e foi fazer com o Michel Paty. Então, você vê que as coisas vão se entrelaçando. Nós tínhamos um jovenzinho lá, que era o pupilo do Felipe. Esse jovenzinho era o Charbel, né? Que o Felipe considerava um menino genial, né? E aí o Charbel digamos assim, se associou muito fortemente. E nós tivemos outros professores também que se associavam, alguns terminaram se transformando em quase casamentos de longa duração. Por exemplo, a Eliana Barbosa, né? Professora da filosofia. A Eliana, durante anos, foi a professora que dava os cursos sobre Bachelard e sobre Foucault no nosso programa. Outros foram casamentos que não duraram muito. Naumar, professor da saúde coletiva. Lígia Vieira, professora da saúde coletiva. Apesar do Michel Paty, quando esteve aqui, ter feito uma palestra com muito êxito, não era ainda o Instituto de Saúde Coletiva, era o Departamento de Medicina Preventiva, se eu não me engano. Mas depois os caminhos não convergiram tanto, né? Mas, voltando, o Robson Tenório teve uma percepção muito grande, e nós, então, buscamos o nosso lugar na pós-graduação da UFBA. E, à época, Lin, nós não tínhamos esse lugar na pós-graduação da UFBA, não existia uma pós-graduação em filosofia. A pós-graduação em História não tinha abertura para incorporar a dimensão História das Ciências, a linha de História das Ciências. Nós tentamos o caminho do ensino de física dentro do Instituto de Física, mas tinha inconvenientes e seria só ensino de física. Você veja que Robson Tenório era educação matemática, Zé Carlos era geociências, Charbel biologia. Então, era um figurino muito estreito a gente virar uma área de ensino de física dentro do Instituto de Física. Tentamos a Faculdade de Educação, mas tivemos dificuldades na época. A Faculdade de Educação, na época, teve uma atitude muito seletiva. Disse assim: não, se vocês quiserem, cada um pede individualmente o credenciamento e a gente vai avaliar se vocês vão ser credenciados individualmente ou não. Ora, nós éramos, eu não era tão jovem, mas eu costumo dizer que na altura de 98, 99, nós éramos verdadeiros jovens turcos. A gente achava que a gente era muito bom e a gente queria ter um programa de pós-graduação. E como é que vem a Faculdade de Educação, o Miguel Bordas, na época que era o coordenador, nos dizer que ia fazer a seleção 1 a 1? Nós queríamos entrar, veja que literalmente a expressão é essa, jovens turcos, porque a gente tinha um pouquinho de prepotência. Eu diria assim, de uma sã ou de uma santa prepotência, né? A gente dizia assim: não, nós queremos entrar, olha, pense nisso, nós queremos entrar já com uma área de concentração do programa da educação. É claro que o Miguel Bordas disse: eu não posso bancar isso, não é? Então, era esse pessoal que, digamos assim, que estava em torno da gente, a gente procurando o programa de pós-graduação, sem encontrar muito fácil.
outras pessoas que eu me esqueci de falar, nós tínhamos dentro da física a Cristina, que ainda estava no nosso programa, aí o Kimi Pregnolato, que já faleceu, e nós tivemos duas pessoas da velha guarda que foram muito importantes para a gente na época. O velho Aurino Ribeiro, que eu já fiz referência. O Aurino era um líder dentro do Instituto de Física e o Aurino bancou. O Aurino era um homem, você não deve ter convivido com ele, era um homem de liderança. Eu costumo dizer o seguinte, Aurino era um jiqueense. Depois você vai entender por que eu valorizo esse povo de Jiquié, tá certo? O Aurino se tornou Aurino era um físico teórico, que gostava de história, de cinema, de arte, de tudo nas horas vagas, né? E achou que era muito importante a gente ter esse programa dentro da UFBA, e fez o possível e o impossível para apoiar a criação desse programa. E nós tivemos um outro grande apoio, que você pode imaginar a essa altura quem foi Felipe Serpa, à época reitor da UFBA. Então, esse foi um pouco a equipe que nós montamos. Por que UFBA? Por que UFES? Né? Porque nós precisávamos ter 8 docentes no que se chamava na época de núcleo duro do programa de pós-graduação. E a gente não tinha 8 que completassem os critérios exigidos pela CAPES, nós não tínhamos 8 na UFBA, nem 8 na Estadual de Feira de Santana. Mas, juntando as duas, a gente podia chegar aos 8. E não só isso, a Estadual de Feira de Santana, na época a reitora era Naci Paim, ela tinha interesse que a UFES tivesse um programa de pós-graduação, porque a UFES precisava ter, era a época da renovação do título de universidade, ela dizia com todas as letras, eu preciso ter 3 programas de pós-graduação. Então, a Naci Paim não só apoiou o vínculo com a UFES, como abriu concurso para a filosofia da ciência, e é assim que nós tivemos 2 professores a mais. Um deles não ficou aqui, passou 3 anos aqui na Bahia, teve um papel crucial na criação do nosso curso, ainda hoje é professor participante, que é o Oswaldo Pessoa Júnior, você deve conhecer de nome, e o outro é aqui na Bahia, continua aqui na Bahia, não mais no programa, que é o Júlio Vasconcelos, no Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da UFES. Então, a junção, digamos assim, das duas universidades, eu diria assim que foi uma espécie de casamento de conveniência, mas não só de conveniência, porque o que o Zé Carlos fazia, o que o Robson Tenório fazia, o que eu e o João fazíamos aqui do lado da UFBA, nós tínhamos muito diálogo, então nós queríamos estar nos mesmos seminários, nos mesmos eventos, né? O problema é que não tinha um programa de pós-graduação que incorporasse todos nós. E é por isso que a gente buscou criar um programa de pós-graduação próprio e que, depois de idas e vindas aí pela CAPES, nessas idas e vindas, nós enfrentamos as ironias da história. O fato de nós termos o apoio do Felipe Serpa, no início, foi muito importante. Felipe era professor do nosso programa. Felipe não tinha doutorado, mas era reconhecido na área de educação. Né? Ele tinha o que se chama de, se eu não me engano, o que se chama de notório saber. Mas o Felipe saiu da reitoria e o grupo que entrou na reitoria da UFBA era, digamos assim, tinha uma má vontade enorme em relação à herança de Felipe. E então nós passamos a ser mal vistos, nós éramos vistos pela administração da UFBA na época, a reitorada Eunir Rocha, o pró-reitor Jailson Andrade, e nós éramos vistos como os meninos de Felipe. E aí nós apanhávamos. Você pode imaginar que você querer criar um programa de pós-graduação não tendo o apoio forte da instituição não era muito fácil. Mas, como eu disse para você, nós éramos tipo jovens turcos, nós éramos tinhosos, não? E finalmente o programa foi aprovado dentro da área de ensino de ciências, que foi uma área nova que foi criada na CAPES. E é assim que o programa cresceu muito rapidamente. A gente, na segunda avaliação, a gente foi de conceito 3 para conceito 4, a gente criou o programa de doutorado de imediato, 4 ou 5 anos depois, e depois a gente foi para o conceito 5. E, na minha opinião, a gente está hoje num estado, eu diria assim, estacionário. A gente está naquele quadro, assim, 20 anos depois, eu falei isso nos 20 anos do programa, a gente é um programa que a gente não sabe direito se a gente quer crescer mais qualificar, se a gente quer ficar onde está. São, digamos assim, a crise dos 20, 21 anos de idade. Essa é que é a história do nosso programa. Tá? Agora, a minha contribuição como pesquisador
criação desse programa, eu diria que foi uma contribuição assim de dois lados. De um lado, da gestão, eu fui o primeiro coordenador do programa, foi a contribuição da gestão, da articulação, de buscar juntar as pessoas, né? Mas, do outro lado, veio a minha contribuição como pesquisador. E aí eu diria que é uma contribuição que ela frutificou ao longo do tempo. Eu constituí um grupo de pesquisa, o laboratório LACIC, Laboratório de História da Ciência. No passado, o nome era Laboratório Ciência como Cultura, né? E eu também percebi muito claramente de que você não monta um grupo de pesquisa se você, como pesquisador, não tiver uma linha de pesquisa própria, a qual você se dedica, né? Então, assim, eu orientei trabalhos que não dizem respeito diretamente à minha linha de pesquisa, mas eu corri atrás da minha linha de pesquisa. E eu diria assim que eu me dediquei a dois grandes projetos. Um que eu boto sob o rótulo de História da Controvérsia sobre os Fundamentos da Mecânica Quântica. Eu diria que eu tenho 25 anos que eu me dedico a esse tipo de pesquisa, né, com variações, né? E é essa atividade de pesquisa que rendeu esse livro publicado em 2010, que nos permitiu ganhar o Jabuti. Depois eu publiquei em 2015 um livro em inglês pela Springer, que é Os Dissidentes Quânticos, The Quantum Dissidents. E mais recente, como uma espécie de um subproduto dessa linha de pesquisa, eu publiquei essa biografia do David Bohm, também pela Springer, também em inglês. E nesse momento eu estou dedicado a um grande projeto que é a edição de um handbook, um Oxford Handbook, um handbook pela Universidade, a editora da Universidade de Oxford, dedicado à história das interpretações e fundamentos da mecânica quântica. Eu digo que é um grande projeto porque é literalmente 1000 páginas, 50 artigos. Se vai ser um grande projeto do ponto de vista da densidade intelectual, isso são os leitores mais adiante que vão nos dizer, mas é grande nesse sentido de ser pesado. Agora, nesta minha linha de pesquisa, há uma característica que eu quero desenvolver mais, que tem me orientado muito. É a característica de perceber que o modo de funcionamento da ciência fica mais evidente quando você tem controvérsias na ciência. E existe um autor que você tem conhecimento, que é o Bruno Latour. No livro Ciência em Ação, o Bruno Latour finaliza o livro com algumas regras de método, alguma coisa desse tipo. E um deles é exatamente esse: você deve perseguir as controvérsias e, quando elas já estão fechadas, o desafio do historiador, do estudioso da ciência, é reabrir as controvérsias, porque as controvérsias permitem você visualizar melhor essa interface de política, filosofia, economia, questões conceituais, questões experimentais, questões de sociologia da ciência. Então, o meu interesse no estudo de controvérsias, portanto, eu diria que é alguma coisa que guiou do meu trabalho de pesquisa, controvérsia sobre os fundamentos da mecânica quântica, se você pegar, por exemplo, a tese da Letícia é estudo da controvérsia sobre um determinado químico alemão. Você pega o trabalho do Helder, são as controvérsias do Isaac Newton. Você pega o trabalho da Indianária, eram as controvérsias da ótica quântica. Então, eu falo depois mais sobre controvérsia. Agora, a segunda linha que eu dediquei grande atenção foi História da Física no Brasil. Eu tive alguns alunos que trabalharam e fizeram, o Climério, o Alker, o Zé Eduardo, para ficar nesses três, que fizeram trabalhos muito importantes em história da física no Brasil. Do lado da história das interpretações, eu tive também outros ótimos alunos, que fizeram mestrado comigo, o Fábio Freitas, o Wilson, Fábio, e eu posso estar esquecendo o nome de um ou de outro colega, sendo injusto a essa altura. Mas essa é um pouco assim, o lado da história da física no Brasil. Essa dimensão de estudo das controvérsias não é tão acentuado, mas eu diria que, se há uma linha condutora que caracteriza a minha atividade de pesquisa, é abrir controvérsias quando elas já estão fechadas ou acompanhar as controvérsias quando elas ainda estão em desenvolvimento. Isso, num certo sentido, é uma indicação do Latour.
Eu não sigo Latour em tudo, tenho lá minhas ressalvas quanto a certas considerações feitas pelo Latour, mas eu acho que o Ciência em Ação é um livro extremamente útil e fecundo para quem quiser estudar a ciência. Então, assim, de maneira muito sintética, é um certo panorama do que tem sido a minha atividade de pesquisa e do que tem sido a minha contribuição de pesquisa e de formação de pesquisadores. Assim, me desculpe, eu não falei de um dos grandes alunos que eu tive, o Tiago Hartias, também hoje professor da UFRJ, não falei do Gustavo Rocha, que foi orientando do Oswaldo Pessoa, os dois trabalharam com fundamentos da mecânica quântica, não falei do Vanderlei, que foi orientando do Aurino, trabalhou sobre história da física no Brasil. Posso ter cometido aqui umas e outras esquecimentos. E tive ótimos alunos em ensino de ciências, poucos, mas bons alunos. O grande destaque, você sabe quem é o Helder. O Helder foi meu aluno da iniciação científica ao doutorado. Aliás, eu já tinha falado do Helder, né? Mas é que eu gosto tanto dele que eu tinha que ter falado duas vezes, está certo? A dedicação do Helder ao seu doutorado levou, na minha opinião, a um doutorado excelente. Foram 4 ou 5 capítulos, todos publicados em grandes revistas. Né? Então, esse que é um pouco assim o resumo do que eu tenho feito, né? Aqui no âmbito do programa. Eu queria agora falar um pouco desses 3 livros que foram publicados aí entre 2010 e 2019, que condensam os principais resultados dessa linha de pesquisa que eu me dediquei por muito tempo, dedicada à história da controvérsia sobre a interpretação da mecânica quântica. Como vocês têm visto aqui da nossa conversa, essa controvérsia sobre a interpretação da mecânica quântica é um tema que me frequenta, e eu o frequento, desde os tempos que eu ainda não tinha nem começado o mestrado, lá na disciplina do Aurino, em 1987. Eu fiquei fascinado, em verdade, desde os meus tempos de graduação, quando eu me dei conta de que existia um embate entre os físicos sobre a melhor maneira de interpretar a mecânica quântica. Eu achei aquilo interessante, curioso. A minha formação era muito assim. Na área das humanidades, você tem as grandes controvérsias, na história, na filosofia, sociologia, na política, na ciência política, e na área das ciências duras, na física, geofísica, química, que eram as áreas que eu mais transitava, a matemática, você não tem controvérsias, ou melhor, você teve controvérsias no passado, você fala da controvérsia do Newton e do Leibniz. Né? Então, a ideia de uma controvérsia ainda em andamento, porque essa controvérsia não estava concluída, isso me parecia uma coisa muito interessante. Então, portanto, eu diria assim que é uma paixão muito antiga, a paixão minha pela história da controvérsia sobre os fundamentos e as interpretações da mecânica quântica. Se eu posso dizer o que é esse tema em poucas frases, eu digo para vocês o seguinte: a mecânica quântica é a teoria física que lida com a interação entre luz, ou luz e radiação, e átomos e moléculas. Por isso é considerada a teoria física que lida com o mundo microscópico. Embora alguns dos efeitos quânticos ocorram na escala macroscópica. Bom, além disso, ela é uma teoria física, ela tem uma estrutura matemática bastante abstrata dentro da matemática, e essa teoria física, que foi elaborada no Fundamental entre 1925 e 1927, desde então ela se transformou em uma das ossaturas da constituição da física ao longo do século XX. Boa parte do que aconteceu na física ao longo do século XX está associada à mecânica quântica. O desenvolvimento da própria física, toda a área de física atômica, física nuclear, essa área de aplicações, por exemplo, nós estamos aqui conversando, gravando essas coisas, graças a uma área chamada microeletrônica, que permitiu a larga utilização dos recursos da informática. A microeletrônica é um fruto direto da mecânica quântica, porque a microeletrônica só foi possível quando nós saímos
das válvulas eletrônicas, que eram grandes, esquentavam e queimavam, para o transistor, inventado em 1955, 57, por físicos trabalhando com aplicações da mecânica quântica. Né? Essa descoberta, aliás, o transistor, desculpe, não é 55, 57, é 47. O transistor é uma espécie de um avô do microchip. Esse chipzinho minúsculo, que se você abrir o seu celular, está tudo ali dentro, tá certo? Ele é a linha descendente na eletrônica, é a válvula, o chip e o atual, a válvula, o transistor, o chip e o microchip. Do transistor para frente, só a mecânica quântica que explica isso. Assim como a mecânica quântica produziu o laser. Tá? Então, a gente pode dizer que a estrutura da física ela está fortemente apoiada na mecânica quântica, também apoiada em outra grande teoria física, e as duas não combinam muito bem, que é a teoria da relatividade. Mas eu diria que a confiança dos físicos na mecânica quântica é quase ilimitada. Ela é considerada... Você não pode ser físico se você não tiver uma formação sólida em mecânica quântica. E, ao mesmo tempo, nesses quase 100 anos, desde 1925, a criação da mecânica quântica, os físicos têm debatido, sem chegar a um consenso, sobre a maneira mais adequada de interpretar a relação dessa estrutura matemática com os fenômenos físicos. Tá? Essa é uma interpretação que tem uma componente filosófica, mas às vezes também é uma componente conceitual, não estritamente filosófica. Esse debate ele colocou em lados opostos alguns gigantes da física. A figura mais emblemática, que durante algum tempo foi o símbolo do nosso grupo de pesquisa, é o Einstein e o Bohr, o Albert Einstein e o Niels Bohr. Os dois não chegavam a uma conclusão quanto ao modo adequado de interpretação da teoria quântica. Então, esse que é o assunto. Né? E vocês, então, podem entender que esse assunto, ao envolver uma controvérsia, envolvia todos os tipos de disputas filosóficas, políticas, profissionais, geracionais, ao longo desses quase 100 anos de história. Então, eu tenho me dedicado a esse projeto, como eu disse, ligado a esse projeto, muitos alunos e colegas, eu diria que eu tenho, ao longo do tempo, nucleado uma certa rede. Eu já falei aqui do Oswaldo Pessoa, falei do Michel Paty, que foi meu supervisor, uma outra professora, também já falecida, John Bromberg, para ficar em 3 nomes de pesquisadores, e vários alunos que eu aqui já fiz referência, o Tiago, a Indianara, o Wilson, mais recentemente o Climério, o Gustavo, o Fábio, todos esses se dedicaram em maior ou menor escala. O Aurino Ribeiro, dedicado a essa temática, a estudos que envolvem a história das interpretações da mecânica quântica. Então, num certo sentido, eu posso dizer que eu fui um felizardo, porque eu me apaixonei por um tema que era muito abstrato. E, aliás, uma das razões de eu ter buscado incessantemente a internacionalização, inclusive a internacionalização com a produção em língua inglesa, é porque eu me sentia muito isolado aqui na Bahia. Veja que eu falei desse grupo que eu considero fenomenal de amigos meus que criaram, eu gosto de todos até hoje, que criaram o programa de ensino, filosofia e história das ciências, mas eu era o único que mexia com a história da mecânica quântica ali naquele grupo. Não? O Aurino, depois que se juntou, que conversava comigo. Mas então eu me sentia muito isolado aqui no Brasil. Então eu busquei, com o tempo, ter mais pessoas com quem conversar. Essa foi uma das minhas... E pessoas com quem eu pudesse conversar e também pudessem criticar o que eu estava fazendo, porque você não produz conhecimento para você mesmo, você produz expondo o conhecimento que você está produzindo à análise crítica dos outros. Né? Mas eu fui muito felizado, porque eu escolhi um tema que era muito abstrato, com pouca gente trabalhando no Brasil,
Mas, com o passar do tempo, eu diria que eu consegui estabelecer fortes relações com um grupo de pessoas fora do Brasil e no Brasil, e, em particular, um grupo de alunos, dos quais eu tenho enorme orgulho desses alunos, com os quais eu dialoguei sistematicamente sobre a interpretação da mecânica quântica. Veja, o tema sempre me atraiu, o tema da minha tese de doutorado foi uma análise de uma parte da obra desse físico norte-americano, David Bohm, mas eu comecei sistematicamente a estudar a história desta controvérsia em 2001. Eu tive um projeto apoiado no CNPq em 2001, que era exatamente uma história da controvérsia sobre os fundamentos da mecânica quântica. E esse trabalho eu fiz com interações muito boas com o pessoal na França. Eu também tive uma bolsa para passar um ano nos Estados Unidos em 2004, 2005, que foi muito útil para o desenvolvimento dessa linha de pesquisa. Escrevi artigos, mas em algum momento eu diria que essa linha de pesquisa ela frutificou em 3 obras que eu quero chamar a atenção. A primeira é essa que ganhou o Jabuti em 2011, e ela é importante, ela foi uma obra coletiva, o livro foi editado por mim, pelo Oswaldo e pela Joan Bromberg, que é essa historiadora norte-americana, e o Oswaldo, esse colega que hoje está na USP. E nós fizemos, então, um seminário, um workshop. Nessa época havia uma articulação internacional para a realização de um grande projeto de pesquisa sobre a história da mecânica quântica, e nós achamos que era o caso de fazer um aqui. E, na época, nós tínhamos uma boa relação com a Universidade Estadual da Paraíba, e nós fizemos em Campina Grande, interior do Nordeste. Né? E nós aí aglutinamos não só pessoas que trabalhavam comigo, ex-alunos, ex-colaboradores, mas também outros colegas que tinham interesse na temática da mecânica quântica. O Roberto Martins, que eu já fiz referências, a Ana Paula Bispo, o Frederico Firmo, o Johnny Castrilhon, da Colômbia, um outro português, e os outros colegas que trabalhavam com isso. O Stefano Osnaghi, que é um italiano que passou um bom período fazendo aqui o pós-doc conosco, e nós fizemos um seminário com vários pesquisadores internacionais, do estrangeiro. A língua de trabalho do workshop foi o inglês, né? Estavam presentes de pesquisadores de fora o Michel Paty, o Christian Joas, o Christoph Lehner, esses 2 alemães. Estava presente o Stefano Osnaghi, italiano, o Johnny Castrilhon, que era um estudante colombiano, e estava presente a Joan Bromberg. E a gente saiu desse seminário e resolvemos publicar um livro. E publicamos um livro, e foi um livro que, a essa altura, eu tinha entendido já da importância de... certamente eu não tinha expectativa de ganhar o prêmio Jabuti, mas eu tinha a expectativa, a percepção de que você precisava cuidar muito intensamente da edição dos livros, que a edição dos livros não era uma coisa que pudesse ser feita de maneira amadora. Então, nós cuidamos intensamente, nós traduzimos os trabalhos que tinham sido publicados em outra língua, nós fizemos uma tradução cuidadosa para o português. Nós nós contamos com a colaboração da professora Nídia Lubisco. Era a época das boas vacas gordas do CNPq, de apoio à ciência no Brasil. Nós tivemos recursos do CNPq para cuidar da edição desse livro, e fizemos uma edição que nós achávamos primorosa. E a edição ganhou o prêmio Jabuti, o que então foi de enorme significado para todos nós. Mas era uma obra coletiva. Eu tinha, nessa edição, um artigo, além da introdução, um artigo sobre o que eu chamava dos dissidentes quânticos, que eram esses físicos mais jovens, dos anos 50, 60, que eles reanimaram a controvérsia sobre os fundamentos da mecânica quântica. Eu tinha escrito esse artigo para uma revista estrangeira, uma revista Studies in the History and Philosophy of Modern Physics. O título era exatamente Os Dissidentes Quânticos, e eu me dei conta, naquela altura, de que eu precisava escrever, juntar os escritos que eu já tinha publicado, escrever outras coisas e publicar isso na forma de um grande livro,
E foi a isso que eu me dediquei de 2010 a 2015. É também uma reflexão sobre o que é o nosso ritmo de produção científica, ou seja, eu estou dizendo para vocês de que há um livro que eu publiquei em 2015 chamado Os Dissidentes Quânticos, que, na minha opinião, é a obra mais importante que eu já publiquei e é uma obra que, de certa maneira, consolidou o meu nome nesse cenário internacional de história da física. Esse livro eu me dediquei sistematicamente a ele, eu não estou falando de pesquisas prévias, eu estou dizendo ao livro de 2010 a 2014. Isso, portanto, põe um problema para o que são as nossas agências de fomento, porque as agências de fomento, ao quererem, por vezes, analisar a produção nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, elas podem não conseguir captar projetos de maior fôlego. O livro seguinte que eu produzi, que é essa biografia do David Bohm, que é esse personagem bastante controverso, um dos grandes físicos do século XX, mas um físico que foi um dissidente quântico, é um físico que criticou a interpretação mais bem aceita da mecânica quântica, a interpretação devida ao Niels Bohr. Esse físico, portanto, cujo prestígio entre os físicos variou ao longo do tempo, não é? Hoje, certamente, ele é considerado um dos grandes físicos. Esse físico tinha uma interface muito forte com 2 temas que me interessavam. O David Bohm tinha sido ligado ao Partido Comunista, tinha sido vítima do macartismo, ele tinha sido demitido da Universidade de Princeton e, por essa razão, ele veio trabalhar no Brasil, ele se exilou no Brasil e passou 3 anos e meio na Universidade de São Paulo. Então, depois ele passou um tempo no exílio em Israel e o resto do tempo da vida dele ele passou na Inglaterra. Ele foi, eu digo que ele é o mais brilhante cientista norte-americano exilado no século XX. Então, é esse personagem, as ligações, também ele é fascinante por outras coisas, a ligação dele com o comunismo, com o marxismo, em algum momento essa ligação se arrefeceu, ele rompeu com o marxismo quando os soviéticos invadiram, a União Soviética invadiu a Hungria em 1956, e 3, 4 anos depois ele se inclinou para um diálogo com as chamadas filosofias orientais, em particular com um filósofo indiano, o Jiddu Krishnamurti. Então é esse personagem fascinante que eu tinha estudado na época do doutorado, tinha deixado de lado, né? Voltei a estudar, de tempos em tempos eu voltava à obra do David Bohm. Então, quando eu publiquei o livro Dissidentes Quânticos, a editora na Springer, Angela Lahey, ela disse: Olival, nós vamos iniciar uma coleção de biografias científicas da Springer. Tem que ser biografias de 250 páginas. Você não quer escrever a biografia de um desses dissidentes quânticos? Então, é um caso particular assim, de que eu não precisei bater na porta da editora, a editora que bateu na minha porta. E eu tomei a decisão de escrever essa biografia. E ela me custou, eu diria, mais 4 anos de inteira dedicação, de 2015 a 2019, quando o livro foi publicado. O livro tem sido bem recebido até agora, tem 3 resenhas já publicadas, 2 em inglês e 1 em português. Mas esses são os livros, portanto, que expressam os principais resultados dessa linha de pesquisa. Agora, muitos dos trabalhos dos meus alunos que trabalharam nessa temática não estão contemplados nessa obra que eu estou aqui me referindo. Por exemplo, um dos capítulos do livro Dissidentes Quânticos é coautoria minha com o Fábio Freitas e com Stefano Osnag, que eu já fiz referência. O outro é uma autoria minha com o Oswaldo Pessoa e o Alex de Greff. Mas, por exemplo, os trabalhos do Tiago Hartz, os trabalhos da Indianara, assim, para citar 2 exemplos, não estão presentes. A Indianara até tem um capítulo no livro que ganhou mas é um capítulo que não é sobre a controvérsia sobre a ótica quântica, é um capítulo que resultou da dissertação de mestrado dela. Né? Então é isso, eu estou dando aqui agora uma espécie de um balanço de qual foi a produção intelectual e os livros que resultaram dessa produção. Nos tempos atuais, eu continuo me dedicando a organizar esse grande volume dedicado à história das interpretações da mecânica quântica, mas eu tenho dedicado cada vez mais atenção à história das ciências no Brasil no século XX. E quero, nos próximos anos, eu tenho 2 alunas de doutorado que estão dedicadas integralmente a isso, a Tainá
e a Fernanda, História das Ciências na Bahia, no século XX, e eu quero me dedicar grande atenção. Eu escrevi recentemente um capítulo para a enciclopédia da Oxford sobre a história da América Latina, o capítulo exatamente sobre história das ciências no Brasil no século XX. Eu quero me dedicar sistematicamente a esse tema nos próximos, como projeto de pesquisa nos próximos anos. Nos dias que nós vivemos, a atividade dos professores de ciências, ela tem se tornado uma atividade cada vez mais importante, por várias razões. Tá? Eu não quero me estender aqui em todas essas razões, mas eu posso dizer que eu tenho assim, a convicção de que a crise civilizatória na qual nós estamos metidos, a crise de riscos de sobrevivência da espécie no planeta Terra, porque nós sobreviveremos no planeta Terra se nós tivermos uma solução ambientalmente sustentável para a vida humana no planeta Terra, tá certo? E também a possibilidade de uma solução ambientalmente sustentável e que não seja uma sociedade tão desigual que beire a barbárie. Todas essas perspectivas que nos animam, todas essas utopias, todos esses nossos desejos, eles dependem, é a minha convicção, dependem no futuro de mais ciências e não de menos ciências. Isso não quer dizer que a ciência não tenha tido problemas ao longo da sua história. Teve. E o nosso programa aqui, nós temos muitas pesquisas sobre, por exemplo, o comprometimento no passado da ciência reforçando as convicções racistas presentes na sociedade. Por isso que o nosso programa é um programa destinado à análise crítica da ciência. A gente não santifica a ciência, mas eu tenho a convicção de que o nosso futuro depende de mais ciência e não de menos ciência. Uma ciência, certamente, seria um outro capítulo a gente discutir as características do desenvolvimento dessa ciência. Ora, para esse futuro, para isso que eu chamei de utopia, os professores de ciências têm uma enorme responsabilidade. Não só a responsabilidade de ensinar bem a ciência, não só a responsabilidade de motivar jovens talentos para a ciência, mas eu diria que também uma responsabilidade que caiu nas costas dos professores de ciências sem nós termos pedido, Lin. Eu conversava isso hoje de manhã com meus alunos da disciplina Contribuições da História e da Filosofia para o Ensino de Ciências. Qual é a comparação que eu fazia com eles? Há 20 anos atrás, você podia entender a pauta das reivindicações dos movimentos sociais democráticos, grosso modo, da seguinte maneira: combate ao racismo, combate à reparação das heranças do racismo, daí toda a luta por cotas, combate à discriminação da mulher, combate à opressão sobre a mulher, daí toda a importância, por exemplo, da Lei Maria da Penha, combate à homofobia, daí toda a importância das lutas contra as discriminações de gênero, combate pelo enfrentamento das desigualdades, daí toda a importância, por exemplo, da luta contra a distribuição iníqua, distribuição de renda que nós temos no Brasil, daí toda a importância do Bolsa Família, defesa do direito de habitação, defesa da saúde, defesa do SUS, defesa da educação, mas não se falava no mesmo patamar de defesa da ciência. De certa maneira, a gente falava porque defender a educação, defender a universidade se defender o lugar privilegiado para a produção da ciência. Mas eu diria que a pauta da intervenção dos cientistas, a pauta política, era muito focada na defesa do orçamento para a ciência. A novidade, e a má novidade, a má notícia é que nos últimos anos, 3, 4, 5 anos, nós estamos vivendo um fenômeno novo no mundo. É um fenômeno que, de certa maneira, é difícil datar, mas se vocês quiserem ter uma referência, começou com a ascensão do presidente Trump nos Estados Unidos. E depois aumentou largamente, no caso do Brasil, a partir da eleição do presidente Bolsonaro, que é o cultivo de uma atitude de desconsideração, de agravo, de confrontação com a ciência. Esse é o fenômeno novo, que muitos chamam isso de negacionismo da ciência. E a atitude essa que já vinha de antes da pandemia. Você tinha
Lembre-se que o presidente Trump imediatamente assumiu a presidência e retirou os Estados Unidos do Acordo do Clima, que é um acordo visando medidas mitigadoras do efeito do aquecimento global. Depois, atividades contra as vacinas, a percepção de que a vacina é negativa, esse tipo de ponto de vista tinha circulação na sociedade antes da pandemia. Antes também da pandemia, no Brasil, as questões ambientais, especialmente a partir do governo Bolsonaro, passaram a ser tratados com o maior descaso. E o descaso e a atitude de mais confronto com a ciência quando o presidente da República exonerou o presidente do INPE, o professor Ricardo Galvão, que é um dos melhores cientistas que esse país já foi capaz de formar. Um cientista físico formado no MIT, um grande gestor, um homem polido, um homem ponderado, foi presidente da Sociedade Brasileira de Física, eu o conheço pessoalmente, posso dar o testemunho de que nenhum colega físico diria que o professor Galvão era um radical, nem de esquerda, nem de centro, nem de direita. Né? Era uma pessoa que primava pela ponderação e pelo equilíbrio. E quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dirigido pelo professor Galvão, começou a apresentar resultados que desagradavam ao governo, mostrando que as queimadas na Amazônia estavam aumentando, qual foi a atitude do governo? Exonerar o professor Ricardo Galvão. A única coisa que o governo federal errou na medida é que não contava de que esse cidadão, que é um poço de polidez e de atenção, se você conversa com o professor Galvão, Galvão é incapaz, por exemplo, Galvão é incapaz de fazer o que eu estou fazendo aqui, de alterar o tom de voz. Né? O professor Galvão reagiu como um grande homem. Ele se transformou num herói da ciência brasileira. Você bota aí no Google que você vai ver quantas palestras o Galvão... Primeiro, o Galvão não se curvou aos ditames do governo e ele foi exonerado e ele passou a se dedicar a fazer palestras no Brasil e no exterior, mostrando que a ciência no Brasil está em risco porque a ciência como valor a ser perseguido pela sociedade brasileira, esse valor está sendo desacreditado. Bom, e quando chegou a pandemia, eu não preciso aqui gastar energia, vocês todos estão acompanhando que o festival, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, de desconsiderações em relação às recomendações da ciência de como lidar com uma pandemia que é um fenômeno novo, uma doença para a qual a ciência tem hoje resposta para certos problemas e não tem para outros ainda. Né? Não tem a vacina ainda, não se sabe ainda qual será a eficácia da vacina. Né? A atitude da ciência, portanto, um problema de saúde novo, um problema, portanto, no qual a ciência começou tateando, sabendo o que fazer, mas ainda sem ter a fórmula completa de como enfrentar o problema. A atitude de alguns dos governantes foi de desacato sistemático ou de venda de soluções enganosas. Né? Então, nesse cenário, portanto, que é um cenário novo, é um cenário que nenhum brasileiro seria capaz de prever há 10 anos atrás, nós, professores de ciência, nós temos um grande desafio. Nós, professores de ciência, nós, divulgadores da ciência, comunicadores da ciência, nós, cientistas, temos um grande desafio. Nós temos que fazer da defesa da ciência algo semelhante ao que é a defesa do direito à educação, do direito à saúde, do direito à moradia, do direito a um salário justo, do direito ao trabalho. Ou seja, a defesa da ciência virou a defesa, se incorporou à defesa de direitos fundamentais da sociedade brasileira. E eu tenho a enorme expectativa, Linho, que o nosso programa de pós-graduação possa enfrentar esse desafio. Eu acho que já vem enfrentando, mas eu tenho a expectativa de que se dedique ainda mais. Esse programa que você tem se dedicado, que Andréa tem se dedicado, Cláudia e outros tantos, eu acho que esse é o desafio dos nossos tempos. O Chábio também tem se dedicado a isso. Enfim, trata-se da defesa da ciência no mesmo patamar com que nós defendemos o direito à educação, o direito à saúde. E para travar essa batalha, os professores de ciências precisam se qualificar, precisam de uma melhor qualificação. E eu acho que o nosso programa, as nossas opções de mestrado e de doutorado, eu diria,
sem nenhuma falsa modéstia, sem apelar para isso, eu diria que o nosso programa de ensino, filosofia e história das ciências oferece cursos de mestrado e doutorado em que os alunos que queiram se qualificar para enfrentar esta batalha da nossa época, que é a defesa do valor da ciência, certamente eles vão encontrar aqui uma grande oportunidade de qualificação profissional.